Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia, 9 horas mais 10 minutos. Um bom dia para você que está em www.radiovirtual.com.br. Sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Lembrando, nossos parabéns aos aniversariantes desta data, para quem nasceu em 20 de maio, tudo de bom, um grande abraço, Deus abençoando sempre, feliz aniversário, tudo de bom. Mandar um abraço aqui também para o Luiz da Lacadu, nosso grande abraço para o Luiz. Mandar um abraço também para o Tibum, Tibum, um grande abraço, bom dia para você, Tibum. Mandar um abraço também lá para o André Mesquita, aquele abraço que o pessoal a gente tem encontrado, tem dado muito retorno do programa e é uma satisfação muito grande ter o carinho na audiência de todos vocês. É uma grande satisfação. Por falar em satisfação, bom dia Maria Clara, bom dia André Santos, sexta-feira, André Santos com a gente. Bom dia Márcio, bom dia você que está aí acompanhando a gente, vamos lá para mais uma sexta-feira de notícias frias, dia frio, mas notícias quentíssimas aqui para vocês. Que maravilha, dia frio, notícias quentes, nós vamos falar aqui sobre a campanha de solidariedade do agasalho, nesse momento. Vamos falar também sobre as indicações das pessoas da questão que envolve a sucessão presidencial, essa corrida para a presidência. Enquanto aqui está frio, na Índia está muito quente, aí você fala, poxa, mas se na Índia está quente e aqui está frio, o que isso impacta na minha vida? Impacta sim, daqui a pouco você vai saber mais a respeito. Para quem gosta de coxinha, tem uma coxinha de 5 quilos, nós vamos estar falando a respeito disso também. Vamos estar falando disso também. Tem vacinação amanhã. Esse nosso bate-papo desta sexta-feira, dia 22 de maio. 20 de maio, olha eu errando a data aqui, 20 de maio. André, frio, né? Frio, Márcio, frio. Temperatura abaixo dos 10 graus no estado de São Paulo. Aqui em Cubatão hoje de manhã estava 8 graus, mais frio que ontem, mais frio que nos últimos 2 dias. Vamos lá, né? E vai cair mais a temperatura. Sim. Vai cair. Aquele maio de quando, na minha época de menino, que não faz muito tempo, Na época de menino, que a gente chegava no mês de maio, aquele mês do agasalho, Muita gente teve a época que se usava avental como uniforme escolar, E aí a gente usava avental e blusa por cima do avental, e aquela loucura, E aquele frio de manhã, para quem entrava na aula às 7 horas da manhã, aquele frio, e mês de maio, e seguia até setembro, tinha aquele tempinho gelado aí, no 7 de setembro, o pessoal desfilando com aquele friozinho ainda, de setembro. Vamos às notícias de hoje. Maria Clara, o que nós temos hoje nesta sexta-feira, dia 20 de maio? As principais notícias de hoje. Vamos lá. Passagem livre. Tribunal de Contas da União, o TCU, dá sinal verde para a privatização da Eletrobras. 7 ministros do TSU votaram favoravelmente a continuidade da privatização da estatal de energia elétrica. A primeira etapa do processo de capitalização da companhia havia sido concluída pelo TSU em fevereiro, com discussões principalmente sobre os valores envolvidos na operação. A intenção da equipe econômica do governo é concluir a desestatização até agosto deste ano, antes das eleições. E tem mais, hein? A empresa é líder em transmissão de energia elétrica no Brasil, com aproximadamente metade do total de transmissão do país em sua rede básica, em alta e extra alta tensão. São 36 usinas hidrelétricas, 10 termoelétricas a gás natural,
óleo e carvão. 2 termonucleares, 20 usinas eólicas e uma usina solar próprias ou em parceria, distribuídas por todo o território nacional. Estão alguns dos maiores empreendimentos no Brasil e no mundo, além de projetos estruturantes e pioneiros. Fazem parte da Eletrobras, né? A Eletrobras, a CGTE, Eletrosul, a Eletrobras Chef, a Eletrobras Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras Furnas, Itaú Binacional e Eletrobras Cepel. É uma área de infraestrutura que realmente o país precisa. Volto a falar aqui, ó, nós estamos há quantos anos, né, observando, vivendo da maior parte de hidrelétricas construídas há 30, 40 anos. É necessário investimento, é necessário crescimento. A alta na energia se dá à questão da necessidade do consumo. Muitos lugares no país ainda dependem da energia dos geradores, né? Das power stations, que são a diesel, do consumo de diesel, né? E é difícil privatizar, não privatizar. Qual é a sua opinião? Na verdade, deixar um adendo que vale a pena, né, ressaltar que essa vai ser uma das grandes vendas, né, durante quase 4 anos de governo Bolsonaro. Essa é a grande venda da privatização de uma estatal. Segundo concluído o processo, essa vai ser a primeira grande venda, né, do governo dele. E os economistas dizem que vai ser uma grande conquista para esse governo, porque a intenção do Ministério é baixar, né, a energia em mais de 7%. Alguns dizem que esse caminho é diferente. Alguns economistas dizem que esse caminho será totalmente diferente. Que a economia, a energia no Brasil vai ser muito mais cara. Mas alguns outros dizem que ela pode cair até 7,36%. Aliás, é o que espera o Ministério de Minas e Energia. O que me chama a atenção, bom, não sei se eu fui muito nacionalista, tem que observar e ser mais... alguns pontos para mim são essenciais. Tem a ver com a soberania. Tem a ver com a condição única. Energia elétrica é uma delas. Ou deveria ser. Afinal de contas, sem energia, o país para. Nós estamos aqui, nós tivemos na quarta-feira uma interrupção devido aos problemas gerados pelo vento. E o que aconteceu? Nós não transmitimos. A cidade parou. O centro da cidade parou. Aí eu estou falando de uma cidade de 120 mil habitantes, não estou falando de 220 milhões de habitantes. Então, é necessário observar, Itaipu está aí trabalhando, aí você tem o Furnas, né? Paulo Afonso, agora vem a questão de São Francisco, a Belo Monte, que não sei como é que está, toda essa situação de infraestrutura no setor elétrico. Nós precisamos de infraestrutura na questão das rodovias, das ferrovias. Nós precisamos melhorar os portos. Sei lá, de repente, se o governo começasse a enxugar a gordura e começasse a gastar com o essencial, deixasse de gastar e começasse a investir, eu acho que nós poderíamos aí nem pensar nessa condição. Olha o que a Petrobras, olha a alta do combustível aí. Está todo mundo com medo. Sem falar que essa preocupação ela acaba se encadeando para outros setores da economia, né? É uma reação em cadeia. Então é legal essa sua colocação de que se o governo pensasse em realmente investir no que deveria ser prioridade, né? Começa a enxugar. Tem muita coisa por aí. A gente fala que tem 3 poderes, né? Mas o dinheiro vem de um lugar só, do bolso do contribuinte. Do bolso do contribuinte, disse tudo, Márcio. Você tem, os poderes são independentes, harmônicos, mas também vêm do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Eu acredito que não exista de forma alguma colocar que o país evoluiu enquanto você tiver pessoas na linha da miséria, enquanto você tiver pessoas necessitadas, enquanto você tiver mães dando à luz em colchonetes. É difícil. Enquanto você não tiver, as pessoas mais distantes dos centros mais populosos sofrem com questão de saúde, com questão... Há melhorias? Mas eu estou dizendo que ou chega todo mundo ou não chega ninguém, né? Desenvolvimento. Vamos voltar aqui nos idos de 90, quando da privatização da Companhia Siderúrgica Paulista.
que é a Uzi Minas, né? Nós tínhamos uma siderúrgica no estado de São Paulo, né? E não temos mais. Não é mais propriedade do governo. Não é mais do governo. Ela é particular, ela pode passar, vai passando de acionista, de mão em mão, e aí fica o controle de uma condição. Nós podíamos ter um estaleiro aqui, né? E aí temos estaleiro. Temos o aço e não podemos ter um estaleiro? Eu acho que a estatização, se ela realmente fosse, né, na íntegra boa para a sociedade, nós teríamos a responsabilidade social seria bem maior das empresas. Há mais facilidade em gestão, mas vem cá, ajusta. Você tem leis para isso, faça adequações. Adequações, se exato. Na verdade, se eu estou tomando conta, não está dando lucro, se eu dou para outro, ele consegue ter lucro, então sou eu que não estou sabendo tomar conta. É o poder da gestão, né? Poder da gestão, mas é que, na verdade, está engessado, então desengessa, muda. Faça a reforma que precisa ser feita, faça a reforma tributária, faça a reforma naquilo que compete à administração pública. A administração pública no papel é lindíssima, só que na prática é engessada, é amarrada. Coloque, as leis já existem, façam funcionar. Sei lá, dá mais agilidade, dá mais dinamismo, né? Existem amarrações e precisa ter capacidade para desenrolar esse processo todo. Existe toda uma situação que, olha, vamos fazer isso aqui, mas para fazer isso aqui tem que cumprir isso aqui. E a morosidade, falta dinamismo, falta celeridade. Isso falta nos processos, né? Então, bom, privatizar vai baixar o preço, tem um compromisso de baixar o preço. Porque, no final de contas, quem paga é o consumidor, porque, inclusive, paga imposto lá na hora da conta de energia elétrica, né? A bandeira, não sei qual devia ser a bandeira do Brasil tremulando, né? Na verdade, essa possibilidade de baixar preços são, até o momento, especulações, né? A gente só vai poder ter essa certeza na prática. Vamos esperar. Se vão investir, vão comprar e vão ter que investir, ou senão vão sucatear, vão pegar e fazer o que fizeram com a telefonia, usando. Então, a empresa que detém a maior parte, que foi sempre a grande empresa de telefonia em Cubatão, a cidade tem fibra ótica por outras empresas. Porque a própria Vivo, que era a Telefônica, que antigamente era Telesp, que tem as ligações, não investiu na cidade em fibra ótica. Outras empresas estão investindo em fibra ótica. Então, a empresa detentora da concessão não está investindo em fibra ótica. Quer dizer, usou-se todo o que se tinha até... O empresário quer ganhar dinheiro. Então, você levanta uma discussão e fala, mas aí um outro assunto em relação à gestão do nosso município, mas aí vem numa outra pauta quando a gente tiver oportunidade, o fato das contratações de empresas de telefonia para a cidade, para o poder público vir de fora, quando a gente tem empresas capacitadas aqui na região. Mas aí é um outro assunto, uma outra pauta. Então, a Eletrobras, atenção, hein? De olho. Privatização. Vamos para a próxima pauta, Maria Clara. Festival Gastronômico de São Paulo, entre os dias 20 e 21 de maio, será realizado o Festival Alemão São Paulo 2022, no Memorial da América Latina, das 11 às 21 horas. O evento tem entrada gratuita e vai ser dedicado à coxinha, culinária alemã e cerveja artesanal. Mas o seu principal destaque é a coxinha de 5 quilos, que deve custar em torno de R$140. Além disso, também serão vendidas coxinhas doces e outros de sabores diferenciados, como acarajé, abóbora com carne seca e camarão com catupiry e até mesmo mini coxinhas no espetinho. A expectativa é que o evento receba mais de 10 mil pessoas, com uma programação que também traz o melhor da culinária alemã, como joelho de porco, chucrute, salsichões, entre outros pratos. E, é claro, também não vai faltar as opções de cerveja, Pilsen, PA, Weizen, Wheat, American, Lager e por aí vai. Mais de 14 cervejarias artesanais que vão estar apresentando. Para entrar é necessário a apresentação do comprovante de vacinação contra o Covid. André, festival de coxinha. Uma festa alemã com festival de coxinha. Quer dizer, a coxinha é a preferência nacional, né? É peculiar, né? Porque se a gente for analisar, a gente não imagina que a coxinha é uma comida alemã, né? Assim como a salsicha, né? Sim. A salsicha também vai ser uma das comidas que vai estar sendo vendidas nesse grande festival. Com a coxinha nessa questão do festival alemão. Como? Eu fiquei surpreso com a coxinha. É uma comida alemã, Márcio, que veio para o Brasil lá nos tempos áureos. Mas enfim, eu achei bem peculiar esse festival, né? O Memorial da América Latina
palco acostumado a receber grandes celebrações, grandes festivais, grandes eventos, e abrir para um Festival da Coxinha, uma festa ao público, é bem peculiar. Eu aconselho você, se tiver a oportunidade de ir, conhecer, visitar, que vai ser bem interessante. Parece que promete esse festival. Bacana, é uma coisa muito bacana. E assim, me fez lembrar da festa alemã que tínhamos na cidade. Festa alemã, que o Rotary, né, participava e tudo mais, e que acabou não deixou de acontecer a festa, né? E era tradição, né? Era tradição. A Maria Clara está falando aqui, 18 de maio foi Dia Nacional da Coxinha. É alemã, mas é o Dia Nacional. É porque se tornou uma comida nacional. Nós abraçamos esse direito de sentir como se a coxinha fosse nossa, né? E aí tem aquelas coisas, as misturas das comidas brasileiras que acabaram agregando ao sabor alemão da coxinha. E aí a gente acabou tomando a autoridade e se apropriando dessa peculiaridade, dessa comida. Falando de festa alemã, vamos mandar um abraço aqui pro Miguel Rodrigues e também pro Toninho da Perfecta. Toninho da Perfecta, um grande abraço. Sempre aí tocando a festa alemã, que com certeza faz falta aí nos calendários. Festa alemã espetacular. Vamos para a próxima notícia dessa sexta-feira, dia 20 de maio. Temos... sim. Frio aqui, calor no outro lado do hemisfério, né? A Índia enfrenta calor de 50 graus, altas temperaturas provocam morte de pássaros no ar e afeta o cultivo do trigo. Ondas de calor de extremo de 50 graus estão causando efeitos devastadores na Índia, depois de bater um recorde histórico em março, com os termômetros marcando as maiores temperaturas dos últimos 122 anos. Desde quando teve início a série histórica de medições climáticas. O calor segue em níveis elevados em maio. Neste final de semana passado, o governo da Índia anunciou a suspensão das exportações do cereal em favor do abastecimento doméstico. A medida também visa controlar a taxa de inflação, que chegou a 7,8% em abril, ante 6,9% em março. Na região norte, considerada celeiro do país, entre 10% a 15% das plantações foram destruídas por causa da onda do calor extremo. A Índia é um dos grandes produtores de trigo. Com a questão desse conflito União Soviética e Ucrânia, houve uma redução na oferta de trigo. Então, com a Índia agora trazendo a sua reserva, a expectativa é que suba o valor do trigo no mercado. Então, o que afeta você? Esse calor, o trigo vai chegar mais caro. Porque se começar, vai aumentar o preço exterior, bolsa sobe, exportações, o mercado interno vai sofrer. A Índia está deixando de exportar para preservar o mercado interno. E aí, essa onda de calor lá vai afetar o preço do trigo. Aí o pãozinho sobe, o bolo sobe, tudo vai subir. Essa temperatura alta na China, vale lembrar que assim, é um recorde, né? Porque até 1901 as temperaturas naquele país chegavam a 35 graus. E aí a mais alta até o momento lá, que se tem lembrança, é de 46 graus. E aí chegar a 50, realmente, eles vão sofrer lá e a gente vai sofrer daqui. Vai sofrer aqui também. Com certeza. Essa questão de pássaros, né? Se acabarem sendo mortos devido à alta temperatura. Os pássaros chegam ao solo praticamente já exauridos e morrem, apesar dos cuidados que as pessoas têm, os veterinários têm, os pássaros acabam morrendo. Morrendo, em pleno ar. Quer dizer, é realmente assustador. É assustador, né? Essas mudanças climáticas aí, e o pessoal falando, olha, mudança climática, desmatamento, é isso, poluição, é isso e tudo mais. Quer dizer, o mundo era perfeito, né? O ser humano é que está pisando na bola nessa situação. É legal lembrar, a Índia é o quarto maior emissor global de dióxido de carbono, que vem atrás somente da China, Estados Unidos e União Europeia. E isso é muito perigoso. Esse calor afeta o ambiente, afeta o clima no mundo, né, Márcio? E o grupo do 7, o G7, já estava discutindo essa questão de falta de alimento para todo mundo. Aliás, eles estão se reunindo essa semana para discutir mais sobre isso. É interessante isso, né? O mundo produz muito mais do que poderia consome, porém, mais de um terço da população passa fome, né? Exato. Tem necessidade. Quer dizer, é difícil entender. Extremos, né? Extremo. A gente produz para muito mais, para 6 vezes o que consumimos, e tem gente ainda que morre de fome. Quer dizer, bom, só Deus na causa. Vamos para a próxima chamada de hoje. Sim.
mês de maio mais frio dos últimos 61 anos. Após as temperaturas despencarem na cidade de São Paulo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, informou que a temperatura máxima de 12,6 graus registrada na quarta-feira é a menor desde 1961. O vento gelado, com intensidade de moderada a forte, levou a sensação térmica da capital para baixo de zero. Quem passou pelo bairro do Perus, na Zona Norte, pode ter sentido a menor temperatura do dia, 11,5 graus Celsius, confirmou a prefeitura. Diante do frio intenso, a Catedral da Sé abriu as portas aos favorecidos para se abrigarem. A população de rua, a Catedral da Sé abriu as portas para receber essas pessoas, que muitos ficam ali, né? E com uma temperatura tão baixa como essa, sem dúvida, a rua se torna um local mortal. Né? Esse frio que a gente não vê há tantos anos, né, Márcio? É perigo para quem vive nas ruas, porque a gente teve essa semana um morador de rua que provavelmente parece, né, estão vendo causa-morte, parece que foi por hipotermia em São Paulo. E vale lembrar que algumas estações no centro de São Paulo também estão abrindo as portas para receber os moradores de rua, para que eles não passem tanto frio. Não passem tanto frio. É preocupante, né? E não vai muito longe. A cidade de Platão também está enfrentando esse problema. A gente está observando aí as calçadas, né, principalmente aqui no centro da cidade, as pessoas, os moradores de rua nas calçadas, né? E isso impacta. E não são um nem dois, nós estamos vendo uma condição muito maior, né? E no inverno a situação fica muito mais difícil. E para quem tem o seu teto, quando observa alguém menos favorecido nessa dificuldade, a gente sabe que... Para quem tem sensibilidade, se realmente sente, ou pelo menos tenta sentir o que essas pessoas passam nesses dias frios. Eu vou usar a sua palavra, é preciso sensibilidade para perceber essas pessoas nas ruas. Né? Se você não tiver sensibilidade, você vai ver números ou você vai ver uma situação que lhe é comum. É necessário ter sensibilidade para atender isso. Por falar nisso, a Casa de Emaús, né, está abrindo as portas também, recebendo esse pessoal, e a Casa de Emaús precisa da sua ajuda. Até o final do programa, vou pedir para a Maria Clara separar a imagem da Casa de Emaús, aquela chamadinha, com as informações para você que quer doar agasalhos, quer doar mantimentos e até mesmo quer fazer doação em dinheiro, tá? Porque estão, nesse momento agora, aumenta a necessidade de atendimento e aumenta as despesas. E a Casa de Emaús fica ali na Avenida Nações Unidas, na Vila Nova. Depois vamos estar falando mais sobre a Casa de Emaús. Temperatura baixando, aumenta-se, né, o apetite, né, e o pessoal vai para os caldos, para as sopas, né, festival de caldos, sopas, é aquela maravilha, consome-se bem, né? Os caldos já estão em voga aqui na cidade, aliás, tem uns estabelecimentos vendendo caldos muito bons, hein? É isso aí, né? Frio chegou, mais roupa, mais comida, menos banho. Pessoal, toma banho mais. Aqueles banhos de 1 hora demoram um pouco menos. Vamos à próxima notícia desta sexta-feira. Vamos lá. Sim. PROS lança pré-candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. Novato na política, o empresário goiano critica a intolerância e fala em fazer campanha com poucos gastos e sem marqueteiro. André. Bom, sem marqueteiro não dá, isso aqui já é marketing. Na verdade, sem contratar o marqueteiro. É que na verdade o Pablo Marçal, ele já é um marqueteiro, né? Ele é dono de um império dos negócios do empreendedorismo digital, ele é o número 1 da América Latina e ele tem uma visão bem peculiar em relação ao nosso país. Ele tem um programa que chama Destravar, para que a nação brasileira possa prosperar, né? Destravar para prosperar. Quase um trava-língua. Na verdade, e aí ele está trazendo esse conceito dele de destravar a prosperidade para a nação. Ele chama o caminho que ele vai percorrer aí nessa pré-candidatura ou na campanha para as eleições como destravar a nação. A Pablo Marçal é um empresário goiano, como você disse, tem 36 anos. Ele começou numa empresa de telefonia no Brasil e se tornou um dos líderes mais jovens do país, mas ele se tornou bem mais conhecido aqui no Brasil quando, no início desse ano, Márcio, interessante, ele
levou 30 alunos dele para subir o Pico dos Marins, aqui em São Paulo, e aí ele precisou chamar o corpo de bombeiros, porque o pessoal passou frio, umas pessoas passaram mal, e aí ele entrou nos holofotes nacionais como guru, como charlatão, essas nomenclaturas que a gente dá, esses nomes todos, mas agora pensando no Brasil como presidente, eu achei bem atrevida ele tentar vir como presidente, mas vamos ver, né? Vamos esperar o que vem. Qual seria o nicho que ele vai, de eleitores que ele iria alcançar? É um eleitor mais jovem? Então, é um eleitor verdade, mais antenado? Porque Bolsonaro teve uma ascensão muito grande na mídia, na rede social, né? Na rede social. O Bolsonaro praticamente, as eleições caminharam na rede social. Ele abriu um caminho na rede social que muita gente está tentando buscar. Sem precedentes aqui no Brasil, que ninguém tinha feito antes. E está todo mundo tentando envezar por esse caminho. Só que ele já era deputado, já estava sendo... Ele já tinha 27 anos, ou quase 28 já na vida política. E ele tinha um posicionamento muito forte, contrário à época do governo Lula e do governo Temer. Ele conseguiu uma polarização. O Pablo Marçal, o interessante dele nesse conceito de política é que ele pretende, ele usa uma frase, até ele deu uma entrevista, não lembro em qual desses jornais, porque ele está em voga em vários jornais no momento, ele deu uma entrevista informando que o Brasil não precisa não tem que ir nem para a direita nem para a esquerda, precisa andar para frente. Eu acredito que o público que ele está trazendo para trabalhar com ele tem uma mistura de público jovem, conservador, mas também ele tem uma mistura de público mais adulto, liberal. Então, reacionários, sim, porque ele está nesse mercado do empreendedorismo digital e tem muitos outros que não são também, mas ele traz bastante reacionários para esse mercado. Você acredita que só pelo fato da pessoa estar na internet ela vai conseguir alcançar os votos? Na verdade, é necessário uma empatia, é necessário conhecer mais, é necessário conteúdo, porque o conteúdo que você fala, o conteúdo político, claro. Conteúdo político, sim. Entendimento, né, dessa questão. Porque onde é que ele vai crescer? Ele vai crescer entre aqueles que não querem Bolsonaro e não entendem a direita, ou não querem a esquerda, porque a direita e a esquerda está tudo... Por isso a curiosidade da gente estar trazendo para essa pauta, para perguntar para os nossos ouvintes, para pedir que eles acompanhem e ver até onde isso vai levar, porque a gente está meio nessa... Como assim? Um cara que é do empreendedorismo digital, tem um conhecimento no mercado empresarial, mas, né, até o momento, pelo que eu sei, o conhecimento político tem o que a gente tem no dia a dia. Vai à frente essa candidatura? Vai se tornar vice de alguém? Vai se manter? Porque agora, do outro lado, a gente tem outros partidos tentando se unir e tentando valorizar, alguém, a sua participação, porque quando se fechou, já tem um lado fechado, que é o lado Lula com chuchu, né? Que é o que ele mesmo falou, o ex-presidente Lula falou no discurso de posse. Por sinal, casou essa semana, acho que foi. Casou essa semana, por sinal, ele falou no discurso de posse, e agora é Lula com chuchu. É o Alckmin, né? Que chamava de picolé de chuchu, né? Virou o Alckmin chuchu, e ele falou que é a dobradinha. Bolsonaro já segue com a pauta dele. Sim. E polarizou. Qual é o meio tempo? Porque Dória, embora seja chamado de João agora, né? Eu, assim, na minha visão, eu acho que o Pablo Marçal, tudo bem, assim, ele tem mais de 3.600.000 seguidores. É um número, expressivo, sim. Mas eu acho que ele tá vindo, na verdade, talvez ele esteja, como ele é marqueteiro, ele fala que não vai trabalhar com marketing, ele é marqueteiro. Isso já é marketing, né? Já é marketing. Provavelmente ele deve estar chegando aí para tentar surfar nessa terceira onda, talvez para fazer o nome para um futuro próximo. Que ele não vá contratar um marqueteiro, aí tudo bem, para fazer o próprio da marketing. Na verdade, ele gerencia grandes empresas de marketing. Vai utilizar do marketing, sim, com certeza. A questão é, em que faixa ele vai estar? Ele vai estar operando? Vai ser uma pessoa que vai ter um posicionamento importante nessa corrida presidencial? Vai compor com alguém? Não vai compor? É voo solo? É uma proposta que começa agora para daqui a 8 anos? É uma proposta que vem com esse intuito de crescimento? Qual é o viés, né? Ou, na verdade, é uma jogada para dividir, né? Dividir para conquistar.
O Pablo Marçal, ele tá, assim, ele tá por um partido que é o PROS, e aí o PROS tá formando as alianças, aquela coisa que a gente sabe com as alianças, então a gente não sabe realmente, a gente tá meio surfando nessa onda de entender o que vai acontecer, para onde ele vai, porque ele é um pouco conhecido no cenário político, e a gente precisa Isso é bom entender. e ruim, né? É bom e ruim. Não tem rejeição, mas é pouco conhecido. Mas eu acho que, assim, talvez o brasileiro acabe abraçando, porque ele tem um discurso conservador religioso bem interessante, por ser marqueteiro. Ele tem um discurso bem interessante. E talvez isso acabe trazendo ele para esse cenário, e aí ele acabe sendo uma das pessoas que comece realmente a entrar com expressividade nessa terceira via. Ele teria que ser o Bitcoin da política. Sim. Ele teria que ser o Bitcoin das eleições agora, porque esse crescimento para chegar à presidência, né, transformar isso em votos, ele tem que ter um crescimento rápido. Espetacular. Sim. Tem que ser um desdobramento espetacular para se alcançar. A gente depende muito de quem está vindo aí, né? Nessa discussão entre a cidadania e os partidos que estão se unindo para tentar trazer o João, né? O João Dória, que estão mais velho, é só João. Que estão tentando se unir para trazer um nome aí para concorrer à terceira via. Aí está nessa jogo de egos, né? Então, terceira via. A gente estava falando sobre o ex-ministro e ex-juiz o Sérgio Moro, que vinha deputado federal, que acredita-se que o Mais Expresso vai ter vindo consolidando essa questão de ser deputado, de candidato a deputado, vem com uma força muito grande e a expectativa é de uma votação expressiva como deputado. Né? Isso pode, aquele efeito, né? O cara tem muitos votos e arrasta os votos. Mais candidatos, conquista mais cadeiras com isso, né? É o efeito Enéas e muitos outros aí que nós tivemos. Então há essa possibilidade. João Dória não está decidido ainda. Alguns partidos já colocaram o pé, já disseram quem são, né? O Bolsonaro vem pelo PL, né? É isso, perfeito? E já a esquerda, ou não esquerda, esquerda com direita, o Lula com chuchu, já está aí. Isso, já está consolidado. Agora falta essa terceira via. Aí tem Ciro Gomes, tem muita gente aí que vai incorporar. Mas a pergunta é, quantos votos existem para essa terceira via? Soma-se o que se tem, os eleitores de Bolsonaro, os eleitores de Lula e Alckmin. Eu não sei se todos que votaram no Alckmin vão votar agora sendo ele vice do Lula. Eu acredito que não, o Alckmin perdeu bastante eleitor. Eu acredito, né? Também, né, assim, não existe análise, não existe estudos, mas a gente consegue ter essa visão pelo que a gente acompanha. O Canato não vai acompanhar. Não vai. Muitos dos que eram, tipo assim, eu conheço pessoas que fazem parte do cenário político que realmente falaram assim, não, mudaram todo o jogo. Essas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, acabaram mudando o jogo para esse cenário político por conta do Alckmin ter esse aliado ao Lula. Então acabaram não indo. Então, assim, muitos desses que eram seguidores do Alckmin não estão com ele nessa nova seara política. Então tem toda uma situação. E aí, para onde vai migrar? Vai migrar para o Bolsonaro. E o PSDB está rachado, né, Márcio? Vamos falar bem sério. Tipo assim, as pessoas. Essa entrada do Dória, essas discussões, agora o Leite, lá do Rio Grande do Sul, que abandonou o governo. É claro que ele está fazendo o jogo para ver o que vai acontecer com essa terceira via, mas acabou que não subiu. Ele saiu, se não me engano, em abril. Descompatibilizou, mas não. Mas eu acho que ele não subiu. Eu acredito no novo, nesse sentido de talvez essa minha empolgação assim, ver o que vai acontecer com esse Pablo Marçal, é porque realmente a gente fala que teria que ter uma coisa diferente, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele seja o novo. Você precisa ter um presidente, uma pessoa que tenha uma visão futurista e avance, e você precisa ter um Congresso que também pensa da mesma forma. Exato. Porque senão você tem um carro sem pneus, né? Não vai a lugar nenhum. Os poderes precisam estar alinhados. Não vai a lugar nenhum. Então vamos aguardar aí, porque é a matemática, vamos aguardar para onde vai, quem vem. Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos para a próxima matéria, Maria Clara, a matéria desta sexta-feira. Assim, Cubatão lança a campanha de inverno solidário, já entregando os agasalhos, roupas e mantas. Quem tem frio também tem pressa, por isso o Fundo Social de Solidariedade de Cubatão deu início à campanha do agasalho com entregas de agasalhos, mantas e roupas a famílias carentes do município. Luciane Doldan, presidente do Fundo Social de Solidariedade, entende que a campanha
em Cubatão começou mesmo antes do lançamento, com o apoio da comunidade que se mostrou sensibilizada pela situação decorrente da forte frente fria registrada nos últimos dias na região. Essas doações, além de outras enviadas pelo governo do estado, possibilitaram que o ato de lançamento fosse transformado também num ato de doação. O posto central de arrecadação está situado nas instalações do Fundo Social no Parque Anelinas, no final da Rua Assembleia de Deus, 435, no centro. O atendimento das 9 às 11 da manhã e das 13 às 16h30, de segunda a sexta. Em breve será divulgada a relação dos postos de coleta que está sendo montada em vários pontos do município. Empresas e entidades que desejem fazer doações mais volumosas podem manter o contato pelos telefones 13 3362 4700, rama 1, ou 3362 4701 e o 3372 5949. E ainda pelo endereço do correio eletrônico fundosocial@cubatão.gov.br. Quem tem frio tem pressa. Tem pressa. Campanha que começou um pouco antes do tempo, né? Mas por conta dessa onda de frio que a gente está passando, e o governo municipal teve algumas críticas da sociedade por demorar um pouco para poder abraçar essa causa. Porque a gente o alerta de frio já veio com antecedência, já poderia ter sido feito alguma coisa? Poderia, ok, nunca é tarde, mas poderia ter se preparado. Lembrando que a campanha do agasalho, essa campanha daqui da cidade de Cubatão, começou no dia de ontem, no dia 19, e eles têm um critério de pobreza para pessoa com renda familiar per capita de R$100. Bom, a campanha do agasalho teve início ontem. No dia 19, exato. No Parque Anelinas, no meio da tarde, o Parque Anelinas começou, está aí se estruturando para colocar os postos de arrecadação. A gente espera que não só a prefeitura, né, mas também as igrejas acabam sempre fazendo alguma coisa, coletando, as entidades coletando, muitos voluntários, aí vem os sindicatos, vêm na cidade buscando a coleta de roupas. Mas lembrando, gente, que assim, você vai doar uma roupa, um agasalho, é algo que você está deixando de usar. Mas não porque está rasgado, não porque está furado, não porque... Não, você tem que dar algo que realmente tenha condições de uso. De uso, né? Muita gente fala, vou reformar o meu guarda-roupa aqui, vou tirar aquela blusa que já tem um tempão lá que eu vou doar lá. Vou doar lá, aí tudo bem, mas não vá doar aquilo que você não usa mais porque já não tem condições e tudo mais. Então essa é a situação. Vai doar, doe algo que realmente possa ser usado pelo outro. Doe com o coração, né? Doe com aquele sentimento de que, olha, poxa, é uma coisa legal e alguém vai estar usando. Né? E mesmo que se você, de repente, não tem nada para doar, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas não tem nada que seja usável, você pode ajudar de uma outra forma. Você pode pedir para os seus vizinhos, você pode analisar essas roupas que são próprias para o uso e levar nos postos de arrecadação. Seja um voluntário, vai também. Se tornar um voluntário em algum local para poder ajudar, para poder colaborar, né? É isso. E é isso, vai participar, participe, né? Essa é uma condição de se tornar cada vez melhor, né? Ser humano, né? Ser humano, e vale muito a pena. Vale muito a pena ser humano. Bom, sábado é dia de vacinação, né, Maria Clara? Próximo agora é sobre vacinação, é isso? Temos aqui agora a campanha de vacinação que se estende neste sábado. Olha o Zé Gotinha aqui, mandando bala. Sábado é dia de vacinação em Cubatão. A população poderá ser imunizada contra o sarampo e a gripe e Covid-19. A população de Cubatão conta com a unidade de saúde básica da Vila Nova para se vacinar neste sábado 21 contra a gripe, a influenza, o sarampo, a tríplice viral e Covid-19. A unidade fica na rua São João, 185, e o horário de funcionamento é das 9 às 15 horas. E quem pode vacinar? Gripe e influenza. As vacinas contra a gripe são disponíveis para as crianças a partir de 6 meses e menos de 5 anos. Gestantes puérperas, isso aqui para mim é algo... Puérperas. Pessoas a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores indígenas, pessoas com deficiências, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários,
integrantes de forças de segurança e salvamento, integrantes de forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. No caso de crianças a partir de 5 meses de idade e menores de 5 anos, as vacinas contra gripe e sarampo podem ser administradas simultaneamente. É quase todo mundo, né? Sim, quase todo mundo, É quase todo mundo. Aí, em relação ao sarampo, né? A vacina é oferecida a partir de 6 meses e menores de 5 anos e trabalhadores da saúde. O Covid-19 podem se vacinar crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. O Serviço de Vigilância Epidemiológica ressalta a importância da proteção imunológica gerada pelo esquema vacinal completo e as doses adicionais contra a doença, já que todo o planeta ainda se encontra em pandemia e as precauções devem ser mantidas. São ofertadas doses para todas as faixas etárias e grupos populacionais aptos a tomar a vacina, tanto para primeiras e segundas doses, quanto as doses de reforço. Tá aí, ó. Então, vacinação amanhã lá na UPA da Vila Nova, na cidade de Cubatão, entendeu? Tá aí os horários para você vacinar, e sarampo, a influenza e também a Covid, né? Lembrando que é sempre bom estar atualizando a sua carteirinha de vacinação. Tem febre amarela, tem toda aquela questão da hepatite, tem tudo isso, né? Então, dá uma olhadinha na tua carteirinha, leva lá, não tenha medo da injeção, da agulha, né? E que vale a pena estar vacinado. Não? Vale ressaltar, Márcio, que essas ações de sábado de vacinação têm trazido resultados positivos para Cubatão, para a Baixada Santista e para o Brasil também, claro, porque já faz exatamente uma semana que Cubatão não registra nenhum óbito. Acho que uma semana, se eu não me engano, eu vou procurar essa notícia. Tem mais um tempo, acho que são um pouco mais. Não se registra nenhum óbito de Covid. Nenhum óbito de Covid. E isso se dá pela vacinação. Então, se você não se vacinou, vá se vacinar. Muito se fala, outro dia eu estava andando na rua e fui interpelado. Pô, mas você está usando máscara? Eu acho que é um mês, desculpa, acho que um mês não é uma semana. Acho que um mês, ou ou 2 meses, alguma coisa assim. É um mês. Você está usando máscara, mas já está suspenso. Eu falei, não foi suspenso o uso de máscara, foi liberado. Foi liberado. Como a garganta não estava muito boa, falei, está bem frio, vou usar a máscara por uma questão de proteção, e até mesmo porque em alguns lugares o uso de máscara é mantido, né? Se tornou um hábito. E um hábito bom, bons hábitos, né? Então, o exercício de bons hábitos leva, sem dúvida, a uma vida melhor. Então, você tem toda a liberdade de não usar a máscara, onde é permitido não usar. Mas isso não quer dizer que é permitido não usar, que é obrigatório não usar. Você usa. Vocês fazem a sua escolha. Não tem nenhuma lei contra o uso de máscara. Não. Então... fica a dica. Quando eu morei no Japão em 98, e lá as pessoas já usavam máscara no inverno, independente de estar doente ou não. É isso aí, já tinham utilizado máscara. Então tá aí, a vacinação acontecendo no sábado, e a cidade agora está ciente da mudança quanto à Secretaria de Educação. Márcia Terras deixou o cargo, né? A gente sabe da competência e principalmente do entendimento técnico da ex-secretária e professora Márcia Terras. A gente entende aí que a decisão é dela, e que seguir em frente nos novos projetos faz parte da vida. Então, sucesso aí a ex-secretária, que tem um histórico muito grande dentro da área de educação, né? Foi formadora do magistério, né? A época que se tinha magistério aqui na cidade. É uma pessoa muito dedicada e competente. Sabemos disso, né? Mas agora não faz mais parte da educação. Muito me preocupa, porque nós tivemos 2 anos em que uma geração sofreu por conta da pandemia. Eu entendo o esforço do pedagógico, dos professores, da rede, sem internet, usando o celular, fazendo o WhatsApp, fazendo tudo possível para levar o ensino à distância às crianças, né? Mas se os jovens e adultos têm uma dificuldade com o EAD, porque exige muito, não é que exige pouco, não. O pessoal fala, não, estuda à distância é qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Você tem um comprometimento ainda maior, porque você tem uma condição da sua escolha, é você que define o teu tempo de estudo. É você que faz a sua escolha. Então exige muito mais. E como exigir isso de uma criança, de uma pré-escola? Então, apesar de todo o esforço, essas crianças sofreram com Covid. E tem sim
sofreram com o método de ensino. Não alcançaram os objetivos que seriam alcançados no padrão convencional. Então, o que está sendo feito de aceleração para essas crianças? O que está sendo feito para suprir a necessidade dessas crianças quanto ao ensino? São 2 anos. As crianças que começaram a aprendizagem hoje estão com 6 para 7 anos. Muitas já ingressaram no primeiro ano. Muitas estavam no primeiro ano, foram ao segundo ano. Quem estava no segundo está no terceiro ou 4º ano agora. O que aconteceu? E a alfabetização, toda uma situação necessária. E o pior aqui para a nossa cidade, a gente vê muitas críticas, né? A sociedade tá em alerta e vem criticando muito o governo, porque, segundo essas críticas, a municipalidade não faz nada nem para rever os 2 anos perdidos e muito menos para dar continuidade a partir de aqui. E essas críticas também parabenizam a ex-secretária Márcia Terra pelo pedido de exoneração em carta aberta, porque percebe-se através de todas essas informações, eu não tenho os dados a fundo, que a maioria dos secretários não tem autonomia para gerir as suas pastas. Então, isso é muito bom. Se você não tem autonomia, você não tem autonomia, então deve existir aí uma espinha dorsal, né? Um planejamento, uma direção. E o questionamento é: onde está a aceleração para essas crianças que sofreram na época do Covid? Como é que fica isso agora? A criança tem que ser alfabetizada, tem um momento de sua evolução. E agora? José? Falar nisso, as crianças precisam ser alfabetizadas. Existe um grupo de mães que entrou no Ministério Público pedindo os direitos de estudos de educação, apoio à educação à criança com deficiência, que está correndo no Ministério, o assunto está bem sério. Os cuidadores, né? Os cuidadores também. Né, e aí tem uma lei vindo aí, um projeto de lei que na verdade já está em termos de contratação de pessoas para apoio. E aí eu ainda vou colocar mais uma questão nisso aqui. Nós estamos saindo de uma pandemia, recesso, toda uma situação financeira que envolve o país, uma crise financeira. O comércio desempregou muito na cidade de Cubatão. O comércio de 10 pessoas empregadas, o comércio é responsável por 6 vagas. Pessoas da cidade. Então tem essa grande função. Nós estamos aí com a China com medo de uma nova pandemia, toda fechada. Estados Unidos também com essa preocupação. E nós? Se retomarmos uma pandemia, como ficaria o ensino? Foi estruturado? Foi observada uma condição alternativa? Mas não está em pandemia. Tudo bem, mas e as crianças podem utilizar dessa alternativa para crescer, para ter um apoio educacional? O que se pensa a respeito? Se preparou para isso? Você acabou de enfrentar uma pandemia. Qual a lição que você tirou tudo isso? Exato, deixa eu falar, mas a pandemia passou, mas deixou uma lição. E se voltar? Aliás, bom, não vou... mas voltar, existe, né? A possibilidade de uma outra variante, né? Na verdade, já está circulando uma outra variante em alguns países. E tem uma outra doença também, se eu não me engano, eu vou procurar saber, trago para vocês maiores informações na semana que vem, sobre a varíola do macaco em humanos. Está sabendo disso? Não estou sabendo. Maria Clara tá circulando aí um negócio bem grave. Na Europa, né? Na Europa. Portugal. Tá vendo só? Então, assim, independente se teremos uma pandemia ou uma situação de saúde que provoca afastamento e isolamento, é necessário uma ferramenta para que essas crianças tenham uma aceleração, uma dedicação ainda mais no aprendizado. Afinal de contas, nós estamos preparando a geração do futuro, né? Levantamos, queremos para o futuro, é de nossa responsabilidade. Vamos levantar essa questão, Márcio. O que tem sido feito caso aconteça de novo? Aconteça novamente. 9 horas mais 57 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do programa. É isso? André, o que é bom dura pouco, né? Terminamos, Márcio, mas é isso, né? A gente está aqui para trazer a informação, para estar com vocês, e espero que a gente possa ter agregado alguma coisa nessa sua manhã de sexta. É isso aí, gente. Chegando no final de semana, frio. Sopa, agasalho, né? E cobertor para quem pode. Netflix com umas coisas bem interessantes aí para se ver nesse final de semana. É isso vale aí. A dica, né, Maria Clara? É isso aí. Então aproveitem, fim de semana, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando, depois do programa, fica à disposição daqui a pouco também lá no site. Você clica e acessa. Na verdade, você é a nossa maior audiência. Obrigado pela sua compreensão, participação, estar conosco todas as manhãs. Segunda-feira estaremos de volta.
Fiquem com Deus. Um excelente final de semana, bom descanso e até segunda, se Deus quiser. Maria Clara, obrigado. Grande abraço.